Fala, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem. Meu nome é Natália Guimarães, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que ficou o meu caderno de leituras de 2026. Vou mostrar para vocês quais foram as páginas que eu criei e o meu projeto de leitura para esse ano, além de, claro, alguns livros que eu tenho interesse aí de fazer a leitura. Então, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo de hoje. Então, minha gente, vamos embora começar mostrando para vocês como é que ficou a minha capa de entrada do meu caderno de leituras, tá? Lembrando que agora em 2026 eu vou estar utilizando o mesmo caderno que eu usei no ano passado. Eu apenas fiz aí uma nova página para a capa e para as outras coisas que eu vou mostrar para vocês aqui agora, certo? Ó, a capa de entrada do meu caderno de 2026 ficou desse jeito aqui, ó. Eu confesso que eu não tive tanta criatividade para poder elaborar essa capa, certo? Vocês vão ver que as outras páginas eu mantive uma estruturazinha de um detalhe que eu não pensei para essa daqui. Para essa capa aqui eu quis fazer uma temática um pouco laranja e eu não sabia onde é que eu iria encaixar justamente esse detalhe que vocês vão ver nas outras páginas, certo? Então ficou desse jeito aqui, bem simples. Essa partezinha aqui, ó, minha gente, foi de uma embalagem da Natura de um presente que eu ganhei. Então, ficou desse jeito aqui, tá certo? E aqui eu escrevi uma frasezinha que eu achei muito legal, que é aquela frase que vai me impulsionar aí ao longo do ano para que eu faça as minhas leituras. E a frase diz o seguinte, ó. Os livros são janelas para o mundo e através deles podemos viajar sem sair de casa. Então, assim, gostei muito dessa frase e por isso que eu resolvi escrever ela aqui na capa, tá? Passando para a próxima página, a gente vai ter agora aqui, ó, a parte dos meus livros na estante. E aí, minha gente, o detalhe que eu falei para vocês é justamente esse daqui. Em todas as páginas vocês vão ver que vai ter esse detalhe mais quadriculadozinho aqui que eu fiz para poder colocar em cima o título referente àquela página. Então, essa página daqui é a página dos livros da estante. E aí, no total, minha gente, eu tenho agora 20 livros. Desses 20 livros que eu tenho, 11 são livros lidos e 9 são livros não lidos. Passando para a próxima página, eu criei, diferente do que foi o caderno de leituras de 2025, aqui nessa página agora, eu criei, minha gente, um projeto de wishlist, que são livros que eu tenho um desejo de ler. Então aqui, minha gente, eu coloquei vários livros que eu tenho muita vontade de ler. Eu realmente imprimi as figurinhas em miniatura dos livros e colei aqui. Eu achei que essa página ficou bem legal. Aí aqui eu utilizei também aqueles adesivos de bolinha que eu ainda tinha aqui em casa, inclusive já acabou, que eu usei em outra coisa também. E ficou desse jeito aqui a página. Então, alguns livros que eu tenho muito interesse de ler, se você perceber aqui, ó, pode até tirar um print se vocês quiserem, ó. Se vocês perceberem aqui, a maioria dos livros que eu colei são livros de desenvolvimento pessoal, né? Então, aqui tem os únicos que não são dois, na verdade, que é justamente a Biblioteca da Meia-Noite, que eu tenho muita vontade de ler esse livro, e também talvez a sua jornada agora seja só sobre você, Ian de Albuquerque, que ele é um autor pernambucano, inclusive, tá? E aqui tem vários outros livros que eu tenho muito interesse de ler também, gosto bastante, tá, gente? E outros livros que tem aqui que eu tenho muito interesse de ler, a Psicologia Financeira, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, Acolhendo a Sua Criança Interior, A Vida é Curta Demais para Viver o Mínimo das Coisas. Aí, talvez você deva conversar com alguém. E, enfim, tem outros, eu vou deixar aqui, ó, para vocês tirarem print, caso vocês tenham interesse, tá certo? Tira print aí, dá uma pausa no vídeo. Olha o que acontece. Apesar de nessa página aqui eu ter colocado vários livros que eu tenho interesse de comprar para ler, o meu projeto para o ano de 2026 é fazer a leitura de alguns livros que estão parados na minha estante. Livros esse que eu ganhei alguns, outros eu já tinha aqui há tempos, e eu gostaria de ler esses livros, sabe? Só que o que foi que eu fiz? Agora a gente vai entrar na parte do meu projeto de leituras para 2026. Essa página aqui, ó, é a parte onde eu coloco aqui os livros que eu quero ler no ano de 2026, que é a minha meta de leitura aí, tá certo?
Como eu falei para vocês, eu tenho como meta esse ano ler 6 livros. Ano passado eu consegui fazer a leitura de 4 livros e esse ano eu quero ler 6 livros. E aqui nesse meu projeto de leituras, nessa página, se vocês perceberem, eu coloquei aqui apenas 5 livros. Por quê? Esses 5 livros aqui são livros que estão na minha estante, certo? Esse livro aqui, ó, eu ganhei ele de presente ano passado. Esse daqui também ganhei de presente ano passado. Esses 3 aqui são livros que eu já tenho há muito tempo na estante, certo? Porém, esse livro daqui, ó, que é O Mundo de Sofia, é um livro que é do meu esposo, na verdade, mas fica aqui nas minhas coisas, então é meu também. Então eu tenho interesse de ler esse livro esse ano. O livro que eu já comecei a ler é esse daqui, ó, que foi um livro que eu ganhei de presente de uma amiga. E depois que eu terminar esse livro, eu vou fazer a leitura deste daqui. Então essa página eu achei muito legal. Ah, Nath, mas então como é que vai ficar o teu outro livro? Já que você falou que são 6 livros que você quer ler. Aí justamente esse 6º livro que eu quero ler vai ser exatamente esses livros aqui que está na minha lista de livros que eu desejo ler / comprar. Então, em algum momento desse meu ano, eu vou investir o meu dinheirinho suadinho em algum desses livros aqui, que eu não sei ainda qual. Eu tenho muito interesse nesse daqui, ó, a Biblioteca da Meia-Noite. Também tenho muita vontade de ler, assim, se fosse para dizer assim, Nath, escolhe um livro que eu vou te dar de presente esse ano. Eu acho que de todos que tem aqui, minha gente, o que eu iria gostar de ler é esse daqui, sobre a psicologia financeira. Então, de todos os livros que estão aqui, se eu pudesse comprar esse ano os 3, se eu puder comprar, na verdade, será com certeza a psicologia financeira. Esse daqui talvez você precise conversar com alguém e a Biblioteca da Meia-Noite. São livros que eu gostaria muito de poder comprar. Na verdade, eu queria todos que estão aqui, né, minha gente? Vamos lá. Mas, né, como as coisas não são exatamente como a gente quer, a gente faz o que pode dentro da nossa realidade. Beleza? Vindo para a próxima página, eu criei aqui a página dos lidos de 2026. Que aqui eu deixei um espaço em branco para justamente eu poder colar os livros que eu li, certo? E fazer uma avaliação bem resumida deles, assim, com as estrelinhas, quantas estrelinhas eu dou, qual é a nota que eu dou, de um modo geral, para eu ter uma visão ali anual e bem ampla ali daquela leitura, certo? Vindo para essa próxima página, eu coloquei aqui uma página sobre melhores do ano de 2026, certo? Então, desses 6 livros que eu ler, eu vou fazer o ranking dos 3 livros que eu mais gostei ali na minha leitura anual. E aí eu deixei novamente o espaço em branco para eu poder colar os 3 livros que eu gostei. E aí eu vou fazer uma pequena escrita assim, né? Do porquê que eu gostei dessas leituras. Então, das 6, eu vou enumerar 3 em primeiro ao 3º lugar. E por fim, e não menos importante, a gente vai ter essa última página que eu achei muito legal, assim, em alguns vídeos que eu vi. Eu achei essa parte muito legal, que é como é que foi a minha leitura ao longo do ano. Então, aqui tem algumas perguntinhas, algumas coisinhas, que quando chegar lá no final de dezembro, eu vou preencher isso daqui, certo? E aí eu vou aproximar para vocês olharem direitinho, tá vendo? Então, ó, aqui a primeira pergunta, né, que tem são quantos livros eu li. Então, eu vou colocar aqui, se eu conseguir de fato ler os 6 livros, vai ser perfeito. Se não, eu vou colocar aqui a quantidade que eu li, sem nenhuma cobrança, sem nada do tipo, certo? Depois, eu vou colocar aqui o que eu mais li. Se foram livros de autodesenvolvimento, se foram livros de romance espírita, se foram livros de ficção e tudo mais. E eu vou escrever aqui qual foi, assim, o gênero que eu mais li e por quê, sabe? E, por fim, aqui, como a leitura me acompanhou no ano de 2026. Então, aqui vai ser um espaço onde eu vou poder escrever como é que ela me acompanhou, se eu demorei muito para ler um determinado livro, quanto tempo eu passei em cada livro, quais foram as temáticas dos livros que eu li. Então, eu deixei esse espaço aqui um pouquinho maior para poder preencher isso de maneira bem resumida.
Então é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei para eu saber. Compartilha com aquele teu amigo, com aquela tua amiga que gosta desse tipo de conteúdo, de cadernos de organização pessoal, com cadernos criativos de maneira funcional e consciente. Por aqui eu falo muito também sobre desenvolvimento pessoal e também compartilho com vocês algumas coisas da minha vida, como vlogs e coisas que eu aprendo aí na minha vida que eu gosto de compartilhar com vocês, certo? Então, um cheiro bem grandão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!